Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos dar início aos tópicos relacionados com a titulometria, uma das técnicas analíticas mais utilizadas dentro de laboratórios químicos. A titulometria é usada para a determinação de diversos analitos. Existem vários tipos de titulometria, porém nós vamos focar na volumetria, ou seja, na medida de um volume. Essa será então a informação que eu procuro aplicando esse método analítico. A definição da titulometria volumétrica aparece aqui no slide para você. A titulometria volumétrica envolve a medida de um volume de uma solução de concentração conhecida necessário para reagir completamente com o analito. Vamos analisar então algumas dessas palavras. Inicialmente, eu preciso de uma concentração conhecida. É dessa concentração conhecida que eu vou medir um volume. Essa será então a informação que eu preciso. Veja bem, nas aulas de concentração, você já aprendeu que se eu tenho uma concentração de uma solução e também o volume dela, eu posso facilmente calcular o número de mols. É exatamente essa informação do número de mols da concentração conhecida que vai me permitir, por estequiometria, encontrar a concentração do analito, ou seja, a espécie da qual inicialmente não conheço a concentração. A reação ela deve ser completa entre o analito e a concentração conhecida. Por isso, existe sempre uma equação química que rege então o experimento volumétrico, como a gente vai ver nas próximas aulas. Durante um experimento volumétrico, tem alguns personagens principais que a gente precisa destacar. O primeiro deles é a solução padrão. Solução padrão é um termo que se usa em química analítica para se referir a um reagente, uma substância, da qual a gente conhece a concentração. Basicamente, isso significa que nós preparamos a solução, nós pesamos uma determinada quantidade, por exemplo, do reagente, diluímos uma quantidade conhecida de água, misturamos e então temos uma concentração conhecida. A nossa primeira personagem, então, numa titulação volumétrica é a solução padrão. Em uma titulação volumétrica, ou durante um experimento volumétrico, pequenos volumes de uma solução padrão, ou seja, a solução de concentração conhecida, chamada de titulante, são adicionados ao analito, chamado de titulado, até que essa reação termine. Então veja bem, se o primeiro personagem é a solução padrão, o segundo personagem é o analito. Interessante que um dos personagens eu já sei no início a sua concentração, mas do outro, que é o analito, geralmente a espécie de interesse, eu não sei a concentração. Os nomes específicos dessas duas soluções que aparecem marcados em verde para você, titulante para a concentração conhecida e titulado para o analito, são termos específicos usados dentro da volumetria. Nós vamos utilizar bastante eles, então é importante que você os grave como tal. Continuando na definição, nós vemos que a partir da quantidade utilizada da solução padrão, ou seja, o volume dela, que eu consigo medir, que é o titulante, pode-se calcular então a quantidade do analito titulado que está presente na solução problema. O que eu vou fazer agora é te mostrar a cara de um experimento volumétrico. Vou te descrever várias vidrarias utilizadas, assim como sua função dentro de um experimento volumétrico. O que você está vendo aqui é uma simulação. Ela é muito fiel ao que de fato acontece dentro de um laboratório de química. O primeiro que eu quero destacar aqui é o tripé ou suporte universal. Ele serve basicamente para manter firme e alinhado a bureta, que é a vidraria onde nós vamos medir o volume. Na parte inferior da simulação, você pode ver um agitador magnético. Ele vai me servir para manter a solução que está dentro do Erlenmeyer em constante agitação, de modo a garantir a homogeneidade. Para isso, obviamente, você observa dentro do Erlenmeyer um agitador magnético, que vai ajudar para essa função da homogeneização. O experimento em movimento funciona mais ou menos da forma que você está observando agora. Como nós definimos anteriormente, o que se faz na titulometria geralmente é medir uma quantidade de volume de uma solução. A vidraria utilizada para esta finalidade aparece em destaque aqui para você. É a bureta, nesse caso uma bureta de 50 ml. Você pode ver que ela não somente tem um registro pelo qual eu posso controlar a vazão da bureta, mas também ele tem umas marcações, 50, 40, 30, 20 e números intermediários para medir exatamente o volume gasto quando o experimento volumétrico termina. O termo titulante que nós vimos anteriormente geralmente se refere à solução que está dentro da bureta, podendo ser a solução padrão ou a solução do analito. A última vidraria a destacar dentro de um experimento volumétrico é o Erlenmeyer. É no Erlenmeyer que é colocado o titulado. O titulado também pode ser a solução padrão ou analito. Esses nomes, então, titulado e titulante, eles são específicos basicamente à posição da solução dentro do experimento volumétrico, não necessariamente em relação à solução padrão ou analito que eles podem conter. No entanto, é importante que você se atente ao fato de que, se na bureta está a solução do analito, necessariamente no Erlenmeyer deverá estar a solução de concentração conhecida, e vice-versa. Quando nós damos início, então, à simulação,
podemos ver como funciona um experimento volumétrico na prática. Veja que pequenos volumes que estão na bureta são adicionados no Erlenmeyer. Eu posso alterar nessa simulação a velocidade com que eu libero a solução da bureta para o Erlenmeyer. Isso de fato é algo que se faz durante o experimento titulométrico, ou seja, mudar a velocidade com que eu libero essa solução. Basicamente, se eu estou perto ou estou longe do final do experimento. Uma das coisas que você pode observar é que a solução que está no Erlenmeyer, ela muda de cor após uma determinada quantidade de líquido liberada a partir da bureta. Essa mudança de cor é o que determina o momento em que eu termino meu experimento. Na verdade, se o titulante e o titulado são dois dos principais personagens dentro de um experimento volumétrico, a solução que provoca essa mudança de cor é o terceiro personagem, do qual a gente vai falar na próxima aula. Finalmente, para conhecer mais sobre essas vidrarias, basta você digitar em qualquer navegador, por exemplo, bureta graduada. Você pode fazer a mesma coisa para o Erlenmeyer. Aqui na descrição, deixei um vídeo onde você pode observar as vidrarias e a montagem de um experimento volumétrico de uma forma muito clara. Tudo bem? Até mais!